Vamos estar voltando hoje oficialmente às 6 horas da manhã e voltando à mesma escala que a gente tínhamos antes, para dar oportunidade para todos estarem aqui contando a história. Tem muita gente boa aí, gente que a gente precisa ouvir a história ou que tem que vir aqui externar um pouquinho da sua história, entendeu? Então, a partir de hoje estamos começando com a rede da Lide, da Lemazei. Aí, semana que vem, entra a rede da Giane e já na sequência a rede da Evelyn Casagrande, e por constância aí a gente vai montando toda semana uma rede diferente para a gente dar oportunidade para todas as redes igualmente. Aí os líderes se unem aí e vão trazer todos, mas tem muita pessoa boa que eu não vejo a hora de vir aqui. E hoje vamos estar conversando hoje com, a Nete, ela vai trazer um pouco da história dela aí, até umas 7 horas da manhã. Então, é uma consultora aí que veio com tudo, é uma consultora que foi Deus que trouxe ela até nós, tá? Para o pessoal aí que tem desconfiança de drive, essas coisas, tá aí, mais uma prova que dá certo. Pode sem gravar, viu, Leite? O seu Rui, ele tá à frente do canal da Rede Águias do YouTube, e é um canal de vários depoimentos. Então, a gente vai fazer muito depoimentos do café com superação e de produtos. Vai chegar um ponto que a gente iremos construir um novo canal, que é essa minha visão que eu tenho para o YouTube. Vai ter um canal de os depoimentos de produtos e um canal da Rede Águias, o depoimento dos líderes da Rede Águia. É um canal que vai contar a história da Rede Águias. É essa visão que eu tenho. Então, a gente vai começar tudo gravar, porque uma rede ela não pode ser vista somente em números e pins, ela tem que ter história. Aí a gente vai entrar lá e vai ver que a nossa história está nesse canal, tá ok? Então, mas vai dar oportunidade para todos, vai ser sim gravado. Deixa eu colocar a chefe da máfia aqui, a Lide. Pronto, já pega e já me grava, já salva aí o trem aí. A chefe da máfia do Zoom é a Lidiane. Eu tenho a chefe da máfia do Zoom, é a Lídia. A chefe da máfia das artes é a Aline. E assim vai indo. Você vai pegando um montão de chefe da máfia aqui da Rede Chagas. E o Altamir é o chefinho de vocês. Eu vou apertar aqui o trem de gravar. Deixa eu ver. Minha amiga Nete, você está por aí, Nete? Abre o seu sonzinho para nós te ver. Bom dia, meu líder. Estou por aqui. Bom dia a todos. Deixa eu ver, pronto. Nete, agora é igual novela, tá? O Altamir vai colocar para gravar, vai falar umas palavras e vai te passar a palavra para ficar no canal do YouTube. Tá bom, Nete? Gratidão. Se prepara aí, já pede para o pessoal do som arrumar o seu som, da maquiagem, arrumar a maquiagem, que o Altamir já vai te chamar para você vir ao vivo no canal da Rede Águias. Deixa eu colocar aqui para gravar. Lid, aí me quebra minhas pernas, viu, Lid? A sua conta usou todo o espaço de armazenamento na nuvem disponível. Vá para a página da web de gerenciamento de gravação para ver os detalhes. Lid, aí você me faz eu passar vergonha, viu? Vamos colocar no computador mesmo. Eu vou gravar aqui, depois eu subo então para o seu Rui, pode deixar, tá? Pronto. É isso que eu gosto. Vai ser diamante. Traz solução para mim, tá bom demais? Vamos lá. Recording in progress. Bom dia. Novamente nós estamos chegando e voltando com o Café com Superação da Rede Águias, que é a história da Rede Águias. Nós não somos envolvidos em números, nós somos envolvidos em histórias de pessoas, história de superações. A Rede Águias é feita de pessoas simples, pessoas improváveis que tomaram a decisão de ser extraordinária. Nós valorizamos muito
a história das pessoas. Somos o que somos através da história de cada um. E hoje nós temos aí uma top líder extraordinária aí, com muita humildade, de copo vazio, e veio hoje para contar um pouquinho da sua história. Minha amiga Nete está por aí e é contigo. Vamos lá. Bom dia a todos. Meu nome é Ivanete Lopes, sou da cidade de... morando, né, recentemente, há 2 anos, na cidade de Santa Luzia. Tá dando para me ouvir direitinho? Está sim, Nete. Muito bem, obrigada. Moro na cidade de Santa Luzia, BH, né, região metropolitana de Belo Horizonte. Bom, não nasci aqui nessa cidade, nasci no interior. Sou filha de um homem muito trabalhador rural, e a minha mãe também sempre trabalhava lado a lado com ele. Porém, né, nos outros afazeres. E assim, eu tenho 12 irmãos, mas, né, ficaram entre a gente somente 6. E morava numa fazenda onde eu nasci de parteira mesmo, não foi ali no hospital. Era uma vida muito difícil, onde a minha mãe, meu pai sempre contavam as histórias. E aos 4 anos, né, a gente mudou dessa fazenda, fomos para outra fazenda, bem distante, onde por lá eu passei a minha infância, a minha adolescência. Não tinha crianças para brincar, nunca tive, nunca sei o que era brincar com a criança, porque eu não tinha vizinhos para brincar. E os meus irmãos, eu sou a mais nova. Então, os meus irmãos, todos eram mais velhos e todos já tinham seguindo a sua vida, saindo cedo de casa para estar trabalhando. E eu, né, a mais nova, tinha outra irmã acima de mim também, que praticamente quase não ficava em casa. Porém, eu tive a companhia deles um pouquinho de tempo, mas companhia de outras crianças a gente não tinha, eu não tinha. E assim foi seguindo a minha vida, né? Eu brincava mesmo com brinquedos aleatórios, não tinha brinquedos como as crianças têm hoje. Eu brincava muito com boneca de cabelo de milho. Com certeza vai ter alguém aqui na sala que sabe o que é isso. Bonequinha de pano, feito lá de pano. Não sabia o que era ter uma boneca. Depois, quando eu já estava maior um pouquinho, que eu recebi a minha primeira boneca que meu pai me deu, foi a minha maior felicidade. E a vida foi seguindo. Devido a eu morar numa fazenda muito distante, eu não tive condições de estudar no tempo certo que uma criança hoje estuda. O meu maior sonho naqueles momentos era poder ir para a escola, onde eu sabia que precisava de estudar. Quando a gente saía, meus pais eram muito católicos, então tinha sempre o dia do mês que a gente se reunia e era o dia mais feliz da vida da gente, que a gente saía de casa, ia para a missa. E lá a gente encontrava algumas pessoas, e as pessoas perguntavam se eles não iam colocar na escola, e meus pais sempre falavam que não tinha condições de colocar, porque era muito difícil para poder deslocar de lá até a escola. Entre o caminho da minha casa até a escola, era mais ou menos uns 40 minutos andando a pé. Não tinha transporte naquela época, né? E era muito difícil. E ouvir essas perguntas, eu ficava muito triste, porque o meu maior desejo era estudar. E eu ouvia meus pais contando a história deles, que eles não teve condições de estudar, e que eles queriam muito que os filhos deles
estudasse, inclusive eu, né? Era caçula, estava dentro de casa com eles queriam muito, mas não tinha essas condições. Bom, com isso, um tempo passou e no ano de 1992, eu já estava com 10 anos, né? Por aí vocês já vão descobrir minha idade. Foi onde eu entrei na escola. E foi muito feliz, foi gratificante demais, onde eu dei sempre o meu melhor, graças a Deus. Não ia para a escola para brincar, não, gente. Eu gostava de ir para a escola para estudar mesmo, para aprender. Na minha mente, era um tempo perdido que eu queria aproveitar, porque eu já estava muito, muito atrasada. Quando eu entrei ali na primeira série, ali, eu já encontrava as pessoas menores do que eu, encontrava alguns também da minha idade que eu, e aquilo para mim, assim, era desafiador. Para mim, eu tinha que tirar sempre notas boas para me apresentar para os meus pais, porque os meus pais sempre, eles me davam muita força e falava sempre que queria que eu estudasse para poder ter alguém na família ali que tivesse um bom estudo. Esse era um desejo que eles tinham. Porém, né, nessa dificuldade desse tempo aí, quando eu tive essa oportunidade, é porque uma professora enviada por Deus, né, ela foi morar em uma fazenda próxima e com isso ela iria também precisar de companhia para deslocar até a escola. Com isso eu comecei a estudar e ela era cristã e foi com ela que eu aprendi. Eu conheci a palavra de Deus, conheci o que é certo, o que é errado. E todos os dias à tarde eu precisava de sair de casa e ir para a casa dela, para me dormir lá, para poder a gente sair cedo. E todos os dias à noite ela falava de Deus para mim, me mostrava dentro da Bíblia o que é certo, o que é errado. E a gente orava juntos. Enfim, aprendi, conheci o Senhor Jesus Cristo, conheci, né, a Bíblia, a palavra do Senhor nesse período de tempo. Mas, como maioria, né, dos adolescentes rebeldes, maioria das vezes, né, não dá muito credibilidade naquilo, às vezes é só no momento. Isso foi decorrer de um ano dessa forma. No outro ano, já apareceu outras pessoas que mudaram para lá também, e foi alavancando. A gente já tinha mais pessoas para poder ir para a escola. E com isso eu me afastei um pouco dessa minha professora, porque ela passou a ter também companhias de pessoas adultas da idade dela, e eu com a minha turma, mais ou menos da minha idade. E eu deixei praticamente, né, de lado tudo aquilo que eu aprendi sobre a palavra de Deus, infelizmente. Na vida nós temos os nossos erros, né? E eu tenho diversos para contar aqui. Mas também, né, os acertos. E o tempo passou, quando eu cheguei na quarta série, finalizei, eu tinha que mudar de escola. Eu precisava já de fazer um trajeto bem mais longo, onde era mais ou menos umas 2 horas de andando a pé, ou eu tinha que andar uns 40 minutos a pé e pegar um caminhão de leite para poder estudar. E era muito desafiador para a gente, porque eu tinha que acordar muito cedo, eu saía de casa, às vezes, antes de 4 horas, junto com outros colegas que a gente tinha, marcava o lugarzinho certinho de se reunir e seguir à frente. Muitas vezes a gente chegava, quando estava bem chegando próximo do local onde o caminhão passava, poder pegar leite, pegar os latões de leites que ali ficavam para eles pegar. Geralmente era muito, devido ser muito cedo, às vezes a gente estava faltando 5 minutos para chegar, a gente já ouvia o barulho do caminhão, a gente começava a correr para conseguir alcançar, né? Não perder o transporte, mas muitas vezes nós perdemos. Com isso, a gente seguia avante para a escola. Chegávamos na escola, muitas vezes
atrasados, né? Muitas vezes nós chegávamos na escola por volta de dando 8 horas, porque era muito difícil, tinha que subir morro, descer morro, era um trajeto doloso. Mas, enfim, conseguimos também essa vencer. Depois melhorou um pouquinho, passei a ficar na casa da minha irmã, que mudou para uma cidade, era casada. Aí melhorou um pouco a minha vida. Nesse processo todo, né, eu tinha que mudar de escola novamente, porque eu precisava de ir para uma escola onde já tinha o ensino, não, já tinha que ser, se não me engano, ensino médio, isso mesmo, ensino médio, porque lá, como era muito pequenininho essa cidade, eu tinha que mudar, né, para outra cidade, onde já precisava mesmo só de transporte. Meus pais não queriam deixar eu ir, porque achavam muito perigoso, pegava muito tarde, enfim. E eu fiquei um ano, quase 2 anos praticamente, sem estudar novamente. Mas depois eles resolveram, me permitiram a ir para essa cidade. Encontramos um casal de amigos cujo qual eu tenho muita consideração por eles, que chama Nicomedes, né? E Neusita, onde foram meus segundos pais na minha vida. E eu fui para essa cidade. Porém, nesse período de tempo, como a maioria dos adolescentes, jovens rebeldes, né? Eu me relacionei com uma pessoa. Estava eu com meus quase 16 anos. Eu me relacionei com a pessoa, cujo qual eu amava muito. E fui traída, né, por minha melhor amiga, que eu considerava na época. Isso gerou em mim uma dor muito grande. Foi quando isso aconteceu ainda no interior que eu estava. E quando eu fui para essa cidade para mim continuar meus estudos, né, eu fui muito magoada, muito triste. E no intuito de um erro consertar outro erro, né, porque eu confiava muito em uma pessoa que traiu a minha confiança e enfim, eu me envolvi com uma outra pessoa para poder, na minha mente, seria para esquecer essa outra pessoa. Porém, né, deu tudo errado. Mas faz parte da vida. Enfim, com essa pessoa, né, me relacionei, estudava, mas estava com essa pessoa e eu me engravidei. No finalzinho dos meus 16 anos, fui mãe aos 17 anos. Tive a minha primeira filha aos 17 anos. Foi muito difícil para mim quando eu descobri, né, que eu estava grávida, porque naquele momento eu tinha um planejamento todo da minha vida, dos meus sonhos ali, em que eu precisava traçar e honrar os desejos dos meus pais e os meus também, que era de terminar os meus estudos. Mas eu não fui, não quis ser, né, covarde de ter um filho, e naquela época era muito difícil, não tem muita facilidade quanto hoje, da gente conseguir pessoas para poder cuidar, e não achava que era justo, né, os meus pais ficar cuidando de um filho para mim, sendo que foi o fruto de uma irresponsabilidade minha. E nesse período de tempo, eu parei, deixei meus estudos e fui cuidar da minha filha, e cujo qual está presente hoje comigo na sala, vendo a minha história. E eu sou muito grata pela vida dela, que é a Stephanie. E eu falo que quando eu vi o rostinho dela, né, na minha vida, tudo que eu imaginava que poderia ter sido errado, né, tudo que eu tinha feito, para mim foi a maior alegria que eu tive quando eu vi o rostinho dela. E foi onde eu tive que amadurecer muito para ser mãe, para cuidar dela. E meus pais, não posso dizer que os meus pais eles foram cruéis comigo, porque não foram. Eles me ajudaram muito, ajudaram a cuidar dela com todo amor e carinho. Inclusive, minha filha tem o meu pai, né? E a minha mãe como segundos pais dela. E realmente eles me deram toda a força, todo apoio. E a vida prosseguiu.
E quando ela tinha já um ano e pouquinho, nós mudamos dessa fazenda, fomos para essa outra cidadezinha próxima, onde eu tinha feito uma parte dos meus estudos. E por lá, também foram muitas lutas, mas eu comecei já trabalhando mesmo para poder conseguir manter tudo para minha filha, porque meus pais, era meu pai que tinha o salário, né? Assim, minha mãe ajudava ele, mas ajudava ele de uma forma mais branda, digamos, cuidando era da casa do fazendeiro, de galinhas, de porcos, essas coisas assim. Então ela não tinha um salário tão bom. Quando a gente mudou para essa cidadezinha, aí minha mãe não teve trabalho nenhum, porque não tinha como. E eu me vi totalmente na responsabilidade de ter que cuidar mais ainda da minha filha, né? Já também com todo o sustento, porque eu não me via que meus pais eles tinham que me manter e manter minha filha onde eu comecei a trabalhar. Não era fácil, era muito difícil, né? E eu comecei a trabalhar. Eu trabalhava em 2, 3 casas. A gente, quem conhece, quem mora no interior, sabe como é difícil os trabalhos assim na cidadezinha do interior, porque as pessoas não valorizam muito o seu trabalho. Você pode limpar uma casa o tamanho que for, dar uma faxina, mas eles te pagam muito, muito, muito pouco. Então, eu trabalhava em 2, 3 casas para me conseguir um dinheiro extra ali para mim estar fazendo o que eu precisava fazer para minha vida, para a vida da minha filha, que naquele momento era tudo para mim. E detalhe, né? O pai dela não me ajudava, o pai biológico dela não me ajudava, a família dele é que me dava alguma força. E, inclusive, uma tia dela, 2 tias dela me davam uma força com medicações, também muitas roupas de doações, ela recebia muito. E, para a glória de Deus, um detalhe muito importante que eu esqueci, que na minha gravidez, né, como eu estava estudando, eu tinha uma professora que ela era muito próxima de mim, ela me conhecia perfeitamente. E essa professora, ela chegou perto de mim e falou comigo assim, Nete, ela me ensinou tudo que eu não tinha ouvido, infelizmente, dos meus pais, porque teve muitas coisas, muitos erros na minha vida que eu não tive, porque eu não tive um aconselhamento, não tive alguém que sentou perto de mim e me explicou que a vida é assim, a vida é desse jeito. Eu não tive muitos aconselhamentos, eu não tive isso. E essa professora, ela chegou perto de mim e disse para mim, Nete, você fica tranquilo que eu vou ajudar você. E ela realmente me ajudou. O nome dela é Shirley, e eu tenho a maior gratidão pela vida dela, onde ela uniu com toda a escola e fez um enxoval para minha filha. Então, foi uma das maiores bênçãos na minha vida, naquele instante, né? Foi as mãos de Deus que abençoou. Foi um enxoval lindo que eu nunca, nunca, nunca vou esquecer. E, enfim. Bom, continuando, né? A minha história, para mim não me perder aqui. Enquanto eu trabalhava, nesse período de tempo, eu conheci, né, o meu esposo, que é o Carlos. E eu não sei se ele está aqui na sala no momento, porque acho que ele está. Foi onde mudou tudo, né, na minha vida. Ele está aqui, onde mudou a minha história, onde ele já chegou e falou comigo assim, olha, eu não quero ver você trabalhando do jeito que você está. Depois eu passei para um outro trabalho, onde eu tinha que ficar uma semana afastada da minha filha, e só voltava para casa no sábado. E aí ele chegou perto de mim e falou comigo assim, não, a partir de agora eu quero te ajudar, eu vou abrir uma conta na farmácia para você, comprar tudo que você precisa para você e para a Stephanie. E a Stephanie, ela era muito dolorida, porque antes dela conhecer ele, ela tão bebezinha, eu andava na rua com ela e todos os homens que ela via, ela começava a chamar de pai, né? Porque ela não tinha essa figura paterna na vida dela. Quando eu conheci o meu esposo, né? Primeira coisa que ela fez é chamar ele de pai. Ele perguntou para mim, perguntou para ela, né? Como queria que ele fosse chamado, se era pai, se era tio, como que era. E ela logo foi chamada, já falou que
que era pai, que ele era o pai dela. E era a coisa mais linda de se ver. E assim, a minha vida mudou, né, a partir daí, porque ela já passou a ter uma figura paterna na vida dela, porque ela sabia que o meu avô, ela via como pai, mas que era vô dela, né? Bom, e aí a vida foi mudando, né? E com o tempo eu tive durante em 2004 e foi uma gravidez muito difícil, né? E detalhe, nesse período de tempo antes de eu engravidar, a minha filha ela passou por um momento muito difícil de enfermidade, onde ficou internada um bom tempo, né? A minha primeira filha ficou internada por um bom tempo. E nesse momento eu lembrei de Deus novamente, né? Que eu tinha esquecido dele por algum momento. Deus, ele nunca esquece de nós, mas nós aqui esquecemos dele. E os médicos não encontravam o que ela tinha e já estava praticamente desenganada da medicina. E minha filha internada há 2 semanas e constatam depois por um erro de um medicamento que o médico tinha aplicado, né? Infelizmente, o médico tinha passado um remédio de verme para ela, sem fazer exame. Ela tomou o remédio de verme e o remédio foi muito mais fraco do que os vermes que ela estava tendo. E detalhe, é a filha que eu sempre tentava cuidar dela o melhor, sempre ficar calçada, sempre era protegida até demais, a ponto que o médico falou comigo assim, olha, tira um bocado de roupa dessa menina, tira os calçados dela para ela pegar resistência, para ela aumentar a imunidade dela, porque ela adoece muito, deixa ela muito protegida. Então, assim, nesse período que ela ficou internada, eu fiz o propósito com meu Deus, né? E a partir de então eu fui para a igreja e comecei a servindo ao Senhor e foi onde que eu encontrei, né, o meu esposo, né? Começamos a namorar e por aí foi. E enfim, eu tinha que ter falado essa parte antes, mas não falei. E assim seguiu, né, a nossa história. E quando eu tive na gravidez da minha segunda filha, foi uma gravidez muito difícil mesmo, onde desde o início o médico falou comigo que a gravidez seria de alto risco. Eu passava muito mal. Eu tinha uma hérnia umbilical muito grande mesmo, que ela não tinha expandido na minha primeira gravidez, ela tinha ficado interna, porém, na minha segunda gravidez, ela ficou externa, né? E eu sentia muita dor, e com isso foi atribuindo também outros problemas de saúde, e eu desmaiava muito mesmo, tomei diversas quedas, né? A minha filha, que é mais velha, ela estava apenas ela não tinha nem completado 5 anos ainda, ela ficava em alto desespero, ela ficou traumatizada com tanto que eu passava mal, porque a maioria das vezes eu acordava no hospital e assim foi seguindo a minha vida. E os médicos falando comigo que quando ela completasse uns 5, 6 meses, no máximo, de gestação, eles iriam tentar tirar ela para ver se conseguiria fazer de tudo, né, para poder tá salvando a minha vida, a vida dela, porque o cordão umbilical estava inflamado. Eles falavam, toda vez que eu ia no médico, eles me deixavam eu aflita. Né? A minha primeira consulta foi na região foi numa cidadezinha chamada Champruca, com uma médica muito boa. Só que como eu pertencia ao município de Frei Inocêncio, eu tive que transferir o meu pré-natal para a cidade de Frei Inocêncio. E por lá foi assim, o tempo todo. O médico falava comigo, você precisa fazer uma cesariana urgente quando você for fazer quando for fazer seu parto. Se a gente tem que tirar essa criança antes de completar o tempo certo, com 5 ou 6 meses, aquilo eu orava, eu chorava muito, porque é muito difícil a criança sobreviver. Aí chegou aos 5, 6 meses, eles aumentaram, que tinha que ser para 7, 8 meses, enfim. Deus foi muito bom comigo, misericordioso, né?
porque eu não tinha condições de pagar, nós não tínhamos condições de pagar uma cesariana, mas graças a Deus, Deus foi muito bom, que ela nasceu, né, no dia 23 de dezembro de 2004, e para a honra e a glória do santo nome do Senhor Jesus, Deus foi fiel, Deus ele sempre é fiel, e ele me honrou, e ela nasceu firme, forte, e no dia eu não senti nada de dor, para a glória de Deus. Então, graças a Deus, assim, foi, né, essa minha trajetória das minhas filhas, mas não parou os meus problemas de saúde. E os meus pais, eles começaram com alguns problemas de saúde também. E com isso, nós decidimos a sair do interior, a vir para Belo Horizonte. O meu marido tem um trabalho, né? E também para a gente pensando também na possibilidade dos estudos para as minhas filhas. Uma estava bem pequena, uma estava com 3 anos, a outra com 8, isso mesmo. Bem, a gente veio, nós ficamos por um tempo, e com isso, meus pais começaram a ficar muito mais doentes por lá, durante esse tempo que a gente estava aqui, e nós tivemos que retornar novamente para o interior. Nessa retorna para o interior, meu pai muito doente, eu tive que pegar assim, uma responsabilidade muito grande, porque o meu intuito era ir para ajudar a minha mãe a cuidar do meu pai, porque ela estava muito cansada. Isso já foi no final de 2013. A gente foi para passar o Natal e acabamos ficando. E eu fui para ajudar minha mãe a cuidar do meu pai. Minha mãe tinha pressão alta, diabetes, e meu pai estava cheio de problemas de saúde. Inclusive, ele teve um AVC. Geralmente fala tipo, como se fosse um AVC silencioso, que ele simplesmente acordou. Um dia ele acordou com poucos movimentos no corpo, dificuldade para andar, dificuldade para falar, dificuldade para mexer com os braços, assim, bem lentamente isso foi diminuindo dia após dia. Então, nós fomos para poder cuidar dele. Fomos para passear e acabamos ficando para cuidar dele, ajudar a cuidar dele e dar um descanso para minha mãe. Mas o destino, a gente não sabe, né, o que nos espera. E nós fomos no final de 2013 e nesse ano de 2014 foi um ano muito difícil, onde meu pai ele ficou internado diversas vezes. Nessas internações, somente eu ficava com ele no hospital, onde minha mãe sentia muito, porque ela queria ficar com ele no hospital, mas não podia, porque ela tinha mais de 60 anos, né? E devido a isso, ela ficava muito triste. E o que acontece? Ela, felizmente, em agosto de 2014, né, ela teve um AVC e um aneurisma também muito forte. E ficou 2 semanas internada. Eu falo que foi 2 semanas de preparação, né, na minha vida. E Deus levou. Foi muito difícil esse momento, porque eu aprendi que nesse momento, desse processo, que Deus permitiu que eu ficasse essas 2 semanas, né, vendo todo o sofrimento que ela estava passando. Minha mãe era muito saudável, o que ela tinha mesmo era pressão alta e a diabetes, que era bem controlada. Então, assim, foi um momento muito difícil, porque o meu pai precisava de cuidado, precisava de tudo. Minha mãe fazia ali, praticamente tinha coisas que ele só permitia que a minha mãe fizesse. E como a gente passar essa história toda para o meu pai, de tudo que estava acontecendo. Foi muito difícil. A gente teve que sair, né, depois do hospital que ela estava internada, para outra cidade chamada Divinópolis, que é aqui depois de Betim. Era muito longe da cidade onde a gente morava, e lá, né, minha mãe ficou internada, foi diretamente para o CTI. Eu enfrentei muitas lutas, porque eu não podia ficar no hospital, no CTI não permite. Eu tive que ficar numa terra distante, né? Mas Deus preparou tudo para mim. E assim, eu sempre, nunca consegui olhar para as lutas e ver ela como, para mim, ao fim. Eu sempre olho e vejo que em tudo Deus tem um propósito,
E assim, todas as lutas que foram passando na minha vida, todas muito difíceis, mas eu sempre sabia que Deus estava comigo, que eu nunca estava só. Deus sempre está conosco. Mas, infelizmente, no dia 17 de agosto, né, ela faleceu. E tudo que eu queria naquele momento, né, era estar junto com a pessoa, da família, com alguém que eu conhecia, para me dar um abraço, de consolo, uma força, mas todos estavam muito longe, não tinha condições das pessoas estarem junto comigo, enfim. O tempo passou, a gente voltou para casa, e eu não podia nem chorar no velório da minha mãe. Por quê? O meu pai, ele, como sempre, né, ele olhava muito, assim, embora ele já também frágil, ele olhava muito para mim, para minha força, e eu olhava e me via que eu não podia me fraquejar naquele momento. Porque se eu chorasse, se eu mostrasse todo o sofrimento que eu já tinha vivido, e naquele momento eu queria expor ali, né, em meio às lágrimas, ele também iria se desesperar. Então foi muito difícil, a minha família toda abalada, muitíssimo abalada com tudo aquilo que estava acontecendo. E eu tive que ser muito forte para poder estar passando a força para eles. De uma certa forma, né, de estar falando, mostrando o quanto ela sofreu, para ver se eles entendessem que a gente não pode ir contra a vontade de Deus. E se Deus tinha levado ela naquele momento, porque tinha sido a vontade dele. E era uma oração que eu tinha feito, tinha conversado com Deus e tinha conversado com ela também, né? Onde Deus tinha me dado essa oportunidade, me deu essa oportunidade de conversar com ela, de falar com ela, que ela parecia que ela estava preocupada, que mesmo ela não UTI, quando eu conversava com ela, no dia que eu conversei com ela, eu sabia que ela estava preocupada com meu pai. E eu conversei com ela e fiz para ela uma promessa que eu estaria juntamente com minha família, cuidando muito bem dele. Se ela tivesse que partir, ela poderia partir em paz, que a gente iria estar cuidando dele. E nesse momento as lágrimas correu nos olhos dela e ela segurou um pouquinho, um pequeno toque na minha mão. E foi mediante esse momento, né, que quando eu no velório eu sentia que eu tinha que ser forte, que eu tinha que honrar. Que eu tinha que honrar. Promessa que eu tinha feito para ela. E eu tive essa conversa com ela à noite, né? À tarde e à noite. Ela partiu. Então, assim, no velório onde que eu me via que eu tinha que passar a força para minha família, e tinha agora uma nova missão, que era cuidar do meu pai, cuidar da minha família. Essa época foi muito difícil, foi um ano muito difícil, né? Porque eu tive que mudar toda a minha história, todo o planejamento da minha vida. E, assim, foi muito difícil mesmo, para a gente, esse momento de superação. Enfim, né, meu pai, ele ficou com a gente mais 6 anos, mesmo doente, né? E todo mundo falava assim: olha, seu pai não consegue viver mais muito tempo, porque eles são muito apegados. Porém, a pessoa vai, né, no momento que Deus quer, e eu sempre cuidando do meu pai, minha irmã também passou a ajudar a cuidar dele. E sempre meu pai estava internado e eu precisando de ficar com ele no hospital. E tinha meu esposo, tinha minhas filhas. E eu esqueci de dizer, né, que nesse período de tempo, antes de voltar para o interior, eu tive a minha terceira filha. E quando a gente voltou para o interior, ela estava muito pequenininha. E ela nasceu em um ano de 2009. Eu não posso deixar de contar isso. Também foi uma gravidez de alto risco, onde eu tive um problema nos rins muito, muito, muito sério mesmo, né? Onde um dos meus rins foi atrofiado. Eu tive que ficar internada por 1 mês.
durante esse tempo, onde os médicos tinham pedido para meu esposo, em um certo momento que eu tive que eu tive uma queda de pressão, depois a pressão subiu rapidamente, eu tive uma pré-eclâmpsia, né? E nisso eu fui para o CTI e os médicos chegaram para o meu pai, para o meu esposo, e falou com ele que ele teria que escolher entre a vida da esposa ou da filha, onde foi muito difícil para ele tudo isso. Ele só entrava em oração porque não queria fazer nenhuma dessas escolhas, ele queria as duas, né? Só Deus sabe o quanto ele era sofrido para ele. Ele tinha que chegar do serviço, ir lá ver como estavam minhas outras duas filhas, e ir para o hospital, passava a noite toda comigo no hospital, e durante o dia eu ficava só, porque eu tinha poucas pessoas assim aqui que poderia ficar comigo, né? Nessa época eu morava no bairro chamado Nova Pampulha, Vespasiano, e enfim. Então, assim, graças a Deus, né? Ela nasceu saudável, onde o médico falou que ela iria nascer com tanto problema de saúde, mas para a honra e a glória do santo nome do Senhor Jesus, a nossa fé, a nossa oração a Deus, ela nasceu forte, saudável, com quase 4 quilos. E a menina, acredite, quando eu entrei no hospital, o médico ficou assim, assustado, porque ela estava com muito baixo peso. E o médico falava comigo, mãe, você tem que comer. E nada parava no meu estômago o tempo todo, nada parava. Eu só pedia para que Jesus me fortalecesse ela dentro do meu ventre. Onde todos os dias eles tinham que fazer, né, todos os exames, o ultrassom, fazia tudo que precisavam para ver, e sempre falava isso comigo. Mas ela estava com muito, muito baixo peso. Ela estava com 1 quilo e pouquinho, né? E dentro de um mês o Senhor abençoou e a menina nasceu com 3 quilos e 957. Muito grande, graças a Deus, totalmente saudável. Então, assim, foi uma bênção de Deus, mais uma bênção que Deus deu na minha vida. Nunca foi sorte, sempre foi Deus, né? Não é mérito nosso, mas a nossa fé em Deus faz toda a diferença. Onde as irmãs, o círculo de oração, o pastor da minha igreja me dava muita força e colocou todo mundo em oração e falou assim com as irmãs, colocou elas à prova. Vamos orar. Se a irmã Ivonete não sair do hospital, não sair daquele CTI, quando ela não sair daquele CTI, nós não vamos parar de orar. Fez igual Elias ali, clamando ali pelo fogo ali, para consumir todo o fogo ali, né? Quem sabe da história da Bíblia é essa. E assim foi, realmente. Enquanto eles estavam em oração, foi quando Deus agiu na minha vida ali, e graças a Deus eu fui voltando aos poucos, e para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, voltei, fiquei bem, minha filha nasceu forte e saudável, para a glória de Deus. Eu queria estar aqui nesse momento, mas ela não conseguiu acordar. Mas, enfim, prosseguindo, gente, nesse tempo lá que eu estava no interior, cuidando do meu pai, né, com minhas 3 filhas, ficando mais no hospital do que em casa, meu esposo, minhas filhas em casa, foi muito difícil, né? A minha filha mais velha já estava na adolescência, precisava muito, 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 muito de mim naquele momento, e ela, nesse período de tempo, o pai biológico dela já tinha falecido, e ela não tinha contato nenhum com ele, contato nenhum. Como eu disse desde o início, né, ela não tinha contato com ele, porque ele não fazia essa questão. A família dele era muito gente boa, mas ele não fazia essa questão. Mas quando ele morreu, né, ela começou a sentir, começou tendo problemas na escola, e logo após, né, teve uma morte também da minha irmã, e logo depois a morte da minha mãe, e isso trouxe na vida dela um trauma muito grande, onde ela via meu pai doente, ela achava que meu pai ia falecer a qualquer momento, e ela começou numa fase muito difícil, na fase da adolescência dela, e onde eu estava no hospital e muitas vezes preocupada com o que ela estava fazendo, porque foi muito, muito, muito difícil. Então, assim, só Deus sabe como foi minha luta, não vou entrar em detalhes nessa parte, porque já é uma história da vida dela,
Mas, assim, só Deus sabe como que foi difícil, né? Ela foi criada na igreja, mas nesse momento ela se afastou da igreja por um tempo, né? Mas depois, para a glória do Senhor Jesus, sempre buscando a Deus, ela retornou para a igreja. E aí, tranquilizou mais a minha vida, graças a Deus. E assim foi a minha história em relação, né, a essas lutas. O meu pai, com todas as suas lutas, todas as suas dificuldades, ele pediu para que eu pudesse estar lhe dando todo o apoio, cuidar dele ali, cuidar das coisas que ele fazia, né? Como, por exemplo, ser procuradora dele, para poder assinar tudo que precisava, né? Assim, onde ele encontrou em mim essa confiança para estar fazendo tudo isso. E eu precisava de manter, assim, a vida, uma vida, assim, muito, muito, muito corrida. E durante esse período de tempo, minha filha, com as suas dificuldades, entrou em depressão. E, assim, eu tive momentos na minha vida que eu não sabia o que fazer, eu me perguntava o que fazer, porque eu não sabia o que fazer, né? Somente Deus mesmo que me sustentava em muitos momentos da minha vida. Passei diversas vezes, né? Natal, Ano Novo, passei diversos aniversários, Dia das Mães, em hospitais com meu pai. E na luta, né? Com a minha filha, com as dificuldades que ela estava enfrentando, com os problemas que ela estava enfrentando. Depois, em alguns momentos, minha filha começou tendo alguns problemas de saúde muito sérios devido à depressão, ela dava crise de ansiedade, onde que a minha irmã começou a ajudar mais a cuidar do meu pai. Então, só Deus sabe a luta que eu enfrentei, né? Mas em todo momento da minha vida eu não estava só, porque meu esposo, ele me ajudou em todo o tempo da minha vida, inclusive a cuidar do meu pai, porque quando eu ia para o hospital, meu esposo, ele ia me ajudar. Meu esposo, ele saía de casa 24 quilômetros para ir até o hospital, para me ajudar, para me auxiliar, porque chegou um momento que eu não aguentava mais pegar meu pai, porque estava muito difícil já para mim, essa história toda, essa situação toda, já estava sentindo muita dor de coluna, eu tinha feito 2 cirurgias dentro de 8 meses, que foi da retirada da hérnia e também da laqueadura. E com isso, como anestesia na coluna, eu senti muito, né? Senti muita dor na coluna. E o meu esposo sempre do meu lado, me ajudando muito, pegava meu pai no colo, inclusive em todos os momentos, né, da trajetória assim da minha mãe, do meu pai, da minha filha, meu marido sempre lado a lado comigo, muito compreensivo, me ajudava muito, porque eu tive que ficar muito ausente de casa, mas ele sempre muito, muito compreensivo, a minha gratidão a ele é eterna. E acredite, né, quando o meu pai foi chegando nos momentos mais finais, né, da vida dele, a gente saía, né, meu esposo saía com a gente e tudo, e até que no ano de 2020, no ano de 2020, ele passou muito mal e nós saímos com ele rapidamente e ele faleceu nos braços do meu esposo. Então, assim, foi muito difícil, né, durante esse tempo, aí já foi muito desesperador para mim, porque naquele momento eu me sentia totalmente sem chão, muito, muito sem chão mesmo, e não foi fácil, né, a perda do meu pai, e aí um mês depois o meu esposo, com as dificuldades que a gente tinha em casa, né, as dificuldades financeiras, e já tivemos diversas discussões por causa da dificuldade financeira, quase a ponto de separação por causa de dificuldades financeiras, mas Deus sempre nos dava força, né? E a gente mantinha. Com isso, um mês após meu pai faleceu, meu esposo ele foi embora, né, para trabalhar nos Estados Unidos e foi bem próximo da pandemia e não foi fácil, né, para mim.
viver 2 momentos difíceis, uma perda do meu pai, uma perda do meu esposo, que estava longe da gente. E a gente voltou para Belo Horizonte praticamente quase um ano depois, onde nós estamos agora, né, na cidade aqui de Santa Luzia. E quando cheguei aqui, eu moro de aluguel, né, mas é um dos meus maiores sonhos hoje, é estar lutando para nós comprar o nosso próprio imóvel, né, também ter o nosso próprio, a gente ter o nosso carro também, né? Porque a gente gasta muito com o Uber, mas aqui, graças a Deus, o Senhor ele tem nos abençoado. Não está sendo fácil, mas meus filhos estão fazendo cursos, estão estudando, com muitas lutas e desafios, mas estamos prosseguindo. Eu que tinha parado os estudos, né? Quando, como eu disse, encerrei meus estudos lá quando eu engravidei. Quando a minha filha mais nova também ela estava com uns 3 meses, eu voltei a estudar, não pude continuar a estudar por causa que eu passava muito mal. Então, aqui, o ano passado, o ano de 2022, eu fiz o Enseja, né? Já estava com problemas de saúde novamente. Eu realmente, tratando de saúde, minha saúde é bem debilitada, estava com anemia muito forte. E eu fiz o Enseja, assim, pela graça mesmo. E eu falei assim, vou fazer, se eu não passar, o ano que vem eu tento de novo, mas eu vou fazer. E assim, eu, em algum momento pensei em desistir, mas eu fui lá e fiz. E para a glória de Deus, né, no dia 22 de dezembro, eu fui contemplada, graças a Deus, passei em tudo, né? E terminei os meus estudos. E hoje tive que parar de fazer uns cursos que eu estava fazendo, que era de informática e de administração que eu estava fazendo, tive que parar por causa dos meus problemas de saúde. E eu ainda estou enfrentando, brevemente vou fazer uma cirurgia, mas eu posso dizer que um dos melhores dias da minha vida, né? Eu posso dizer, foi quando eu recebi a mensagem da Diane no dia 29 de novembro, né? E assim, uma mensagem que eu achava assim, meu Deus, quem é essa pessoa? E eu só disse sim, não, e foi uma resposta de oração, porque a gente estava gastando muito com problemas de saúde. Muito, muito, muito mesmo com os meus medicamentos. E eu orava e pedia a Deus, Senhor, abre uma porta para mim, eu preciso de ajudar meu esposo. Eu trabalhava em outras redes, sou vendedora de Natura, Boticário, Avon, essas coisas, mas quem já trabalha, ou já trabalhou, sabe como que é o lucro muito baixo, né? E quando ela me falou da oportunidade, foi bem no dia que ia ter uma live do Eduardo Batista, e onde ele falou lá do aumento que estava dando de 5 para 10, eu falei, meu Deus, esse negócio é bom mesmo, de 5 já pular para 10, e assim, contou a história da marca da paz, e eu não pensei 2 vezes, já passei meus dados para a Lide, e fui avante, e já mostrei para o meu esposo essa oportunidade, e assim, eu posso dizer que eu sou muito grata a Deus, né? E assim, hoje cheguei, graças a Deus, para a honra e a glória do nome do Senhor, ao nível ouro, no momento, toda honra e toda glória do Senhor. E a toda a minha família pelo meu apoio, meu esposo, aos meus amigos, a minha equipe que está comigo, e principalmente, né, para a Lidiane, que é assim, segura para minha mão, puxa pelos meus cabelos, e eu puxo também, deixo ela sem dormir, mas vão que vão, né? E essa foi a minha história, e eu posso dizer que sou muito grata a Deus por tudo que aconteceu, né, na minha vida, tudo que acontece na nossa vida, nós temos um aprendizado, e eu posso dizer que hoje a palavra me define é essa aqui: gratidão, né? Essa é a palavra que me define. Gratidão a Deus por tudo que aconteceu na minha vida, por todas as lutas, por todos os desafios, mas por chegar até aqui e dizer para você, nos meus relacionamentos que eu tive passados, enfrentei muitas lutas, muitas palavras, onde me deixava muito para baixo, onde passei a me sentir como um lixo, como ninguém. Mas posso dizer para você, se alguém estiver passando por isso, por palavras, sentindo palavras emocionais, chantagens emocionais, coisas que para te deixar para baixo, olha para frente, ergue a cabeça, porque o Senhor, ele te ouve e ele não nos deixa só.
Às vezes tem momentos que a gente passa e olha assim, e você vai ser totalmente dependente de ter que viver numa situação por causa que você não tem condições de seguir avante. E eu posso dizer, tudo é possível aquele que crê, né? Porque isso acontece muito. Às vezes pessoas, eles vivem em um relacionamento, tem que manter o relacionamento, vivendo um relacionamento cheio de chantagens ou de pessoas, famílias ali com palavras que te deixam mal, e você olha, você se sente mal como um lixo, como eu me senti em alguns momentos da minha vida. Mas eu sou mais que vencedora. E eu nunca abaixei a minha cabeça assim, para dizer, sou perdedora. Em alguns momentos, eu olhava e pensava que não seria capaz. Mas hoje, eu posso dizer, toda honra e toda glória seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. E aqui tem um versículo muito bonito aqui na minha blusa, que é da marca da paz, né? Chegou ontem, parece que estava reservada para mim dos meus pedidos, né? Assim, que eu tinha pedido, chegou justamente ontem. Salmo 136, que diz: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua benignidade, ou a sua bondade, dura para todos sempre. E assim foi a minha história de hoje, e amanhã pode ser a sua. Né? Ficou muitas coisas que eu poderia falar, eu tinha que falar, mas o tempo já não me permite. Mas o que eu posso dizer, a palavra de hoje é gratidão. E eu superei os desafios e hoje estou vivendo uma fase que eu não tenho explicação para eu poder expressar. No dia que eu e Lide, a gente na correria, né, da Marca da Paz, que nós falamos, conseguimos, eu falei, meu Deus, sempre foi Deus, gratidão, 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 né? Chorei demais, gente, só Deus sabe quanto que eu chorei, né? E também do meu esposo estar junto comigo, e é isso, toda a minha família. Gente, Deus abençoe a todos, obrigado por essa oportunidade, e essa foi a minha história, e que Deus abençoe, gratidão por me dar essa oportunidade, por compartilhar com vocês um pouco da minha história, mas em tudo eu posso te dizer, valeu a pena confiar no Senhor e não desistir de mim e nem dos meus sonhos. Ele realiza os sonhos, basta você acreditar. Deus abençoe a todos. Bora, bora, bora. Eu tive que trocar de celular aqui. E estão me ouvindo bem, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem, por favor? Como é que tá aí o meu vídeo, o meu chat? Tive que trocar, acabou, esqueci de carregar o meu celular, mas não tem problema. Missão dada é missão cumprida. Net, parabéns pela história. Net, eu faço um estudo de perfil. Eu faço um estudo de perfil e esse é o seu belo do perfil. Olha aqui a sua história do perfil. E vamos lá, pessoal, vamos lá pegar aí antes de começar, falar um pouco da Net, essa vencedora, essa guerreira. Eu vou dar aqui uma chave, uma ficha mesmo, para pegar e cair a ficha de muitos. Se você chegou no ponto, escuta o que eu vou falar agora, a rede, que você não se comove mais com a história do próximo, acende um alerta vermelho. Acende um alerta vermelho. Tá faltando empatia na sua vida, tá? A ausência da empatia, ela trava o seu crescimento. A ausência da empatia, você nunca vai ser próspero. A prosperidade é ter empatia, é entender que existe uma pessoa do outro lado que tem dores, que está machucada, mas que tomou a decisão de vencer. Se você não se comove com a história do próximo, você está vivendo uma vida amarga, tá? O mundo te deixou amargo e isso só te faz mal. Abre o seu coração e começa a se envolver com as histórias do próximo. E quando eu falo se envolver, é ver que tem pessoas que teve uma vida difícil, uma vida de luto, uma vida de dificuldade, mas não se entregou. Isso é ter empatia. E foi isso que a Net nos trouxe hoje. Tchau, filho. Fica com Deus. Sabe qual palavra que a Net ela falou mais? A Net, 1 hora, ela falou a palavra Deus 28 vezes.
Eu não preciso falar que a Nete é mulher de fé. Nete, me fala o nome da sua segunda filha e da sua terceira filha, por favor. Minha primeira filha chama Stephanie Sim. e a minha segunda filha chama Samara. É a Stephanie e a Samara? Isso, e a terceira chama Carla Emanuele. E a Carla. Por que eu estou perguntando isso? Eu percebi que a Stephanie está na sala, né? Sim. A segunda palavra que a Selma mais falou 24 vezes é filha e Stephanie. Filha Stephanie. E foi a hora que eu percebi um semblante dela de luta e ao mesmo tempo de felicidade. Era quando ela falava do nascimento da Stephanie, a ausência paterna na vida da Stephanie, e ela falou muito. E se eu pegar e somar as palavras filhos que entra Samara e a Carla, com mais 5, 10, 15, ela falou 39 vezes a palavra filhos e filha. Não preciso falar qual é o porquê e o porquê dela, né? Não preciso falar qual o porquê dela. É os filhos. E sabe qual foi a terceira palavra que você mais falou 18 vezes? O esposo Carlos. Carlos, que foi uma pessoa que Deus ele colocou na sua vida, ali, que foi escolhida a dedo para colocar na vida de vocês, na vida da Stephanie, entendeu? Na luta ali, um homem enviado por Deus para assumir a paternidade. Pai, de fato, é o que cuida, é o que cria. Por que eu estou falando isso? A Nete Lopes, que nasceu em Santa Luzia, de Minas Gerais, que nasceu no interior, filho do homem e da mulher da roça, que tem dificuldade, que o maior de uns 12 irmãos, sendo de 12, 6 estão vivos, que entrou na escola com 10 anos, o sonho dela era ir para a escola. O sonho dela, que entrou na escola com 10 anos. E imagine você entrar na escola com 10 anos. E ela feliz da vida, que brincava de boneca de espiga de milho e que uma das maiores felicidades dela foi ganhar a primeira boneca, quase que pré-adolescente. E o sonho dessa menina da roça sofrida, filho do homem da roça, era estudar. Ela passou 25 minutos falando em estudar, a dificuldade, 40 minutos, depois de 2 horas. Por que eu estou falando isso? A gente não valoriza isso. E tem pessoas aí que valoriza uma escola perto, uma oportunidade de estudar, uma oportunidade de aprender. Isso é valorizar. Aquela menina guerreira foi para a casa do irmão, engravidou aos 17 anos e não foi uma gravidez indesejada, foi uma gravidez desejada por Deus, porque nós temos aí a Stephanie, que é esse bem maior na sua vida. E parabéns, Stephanie, pela sua mãe guerreira. E veio essa luta de dificuldade, de saúde, e olha o perfil da Nete. Em todos os momentos dela de dor que ela trouxe para nós, perca da mãe, a perca do pai, a dificuldade da roça, a dificuldade da ausência da infância, vai escutando comigo, dificuldade de saúde com a família, dificuldade financeira, em todos esses momentos de dor, ela trouxe um semblante de paz. Em todos os momentos que ela trouxe de dor, que eu marquei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 momentos de dor, ela trouxe o semblante de paz. Ela não trouxe o semblante de raiva, de rancor, de tristeza. É algo que machucou ela, porque machuca mesmo, mas ela trouxe um semblante de paz. E quem traz semblante de paz é a pessoa que se encontrou com Deus. Porque ela sabe de onde vem a força e a verdadeira paz dela. Ela sabe que a vida é um processo e ela ainda falou aqui, sou grato por tudo que eu passei. Isso é gratidão, e gratidão gera bênçãos, tá, gente? Ser grata gera bênção.
Então, Net, eu estou muito feliz. Eu vou tirar uma foto e eu vou te enviar. Espero que você entenda a minha letra, tá? Entenda a minha letra. Mas você é guerreira, estou orgulhoso. O momento, ultimamente, ela teve vários momentos, nascimentos, filhos, tal. O sonho da Net é ter a casinha dela e o carrinho dela. E vai ter a sua casona e o seu carrão, tá, mulher? Porque você é guerreira. Você tomou a decisão. Receba em nome de Jesus. A sua família vai viver o extraordinário. Eu não faço Marca da Paz para brincar. Eu não faço Marca da Paz para ser algo, para tentar. Eu faço Marca da Paz para mudar de vida. E a gente vamos transformar a vida de quem está em volta. Dia 29/11 foi um dia muito feliz e eu nem sabia o que era, eu falei sim. Foi quando eu recebi uma mensagem da Lead, Red Drive, mensagem de nossas automáticas. E a mensagem também não é mensagem por acaso. Você acha que é por acaso, mas você não sabe o outro lado que a pessoa está pedindo, a oração. É assim que Deus trabalha, tá, gente? É assim que Deus trabalha. Para você que não coloca a fé, às vezes Deus ele já tem a pessoa certa, o plano certo na sua vida, da sua rede. Está faltando você tomar a decisão que a Lid tomou de enviar a mensagem. A bênção tem que ser passado para todo mundo, indiferente do sim e do não. O sim é uma decisão da pessoa que vai receber. Você que é portador da bênção, escuta o que eu vou falar hoje com a Rede Águias. Você que é portador da bênção, você tem que dar a bênção para todo mundo. Você tem que enviar a bênção para todo mundo. E bênção é a coisa mais gostosa do mundo. Por que, Altamir, que é a coisa mais gostosa do mundo? A bênção é uma via que vai de mão única e ela volta de mão dupla para você. Vocês estão me entendendo? Eu estou mandando uma bênção e está voltando duas para mim. Duas para mim. Tem gente que está segurando a bênção por estar com crença limitante. A Lid mandou. E eu tô falando a Lid porque foi aqui o exemplo, mas diversos líderes estão fazendo isso. Eu posso trazer agora 5 líderes que bateu bronze, que bateu prata, que bateu ouro, que veio do Red Drive. E tá aqui a Net. Ela estava pedindo a Deus, ei, gente, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Ela estava pedindo a Deus. A Rani Mary, do Rio Grande do Norte, ela teve uma decepção com um líder que faz parte, que esse pessoal entra para encher o saco nosso mesmo, e oração, ela pedindo Deus uma pessoa com a mesma missão, o mesmo propósito. A Rani Mary do Rio Grande do Norte. Sabe o que aconteceu? Um outro top líder, um coach, estava pedindo a Deus uma oportunidade e que tivesse a palavra de Deus. Sabe o que fez o Red Drive? Uniu os dois. A Cris, que está aqui também, sabe o que trouxe a Cristiane aqui para a rede nossa também, da Lid, que foi através da Nath? Red Drive. Ela estava pedindo para Deus, pedindo, e você está segurando a bênção. Você está sendo egoísta por preguiça mesmo, por falta de entendimento, por falta de visão. Eu preciso ser firme. Você sabe por que eu preciso ser firme? Olha hoje a história dessa mulher que está aqui, o seu José. Eu não posso deixar isso passar em branco, porque se a gente segura a bênção, eu nunca ia conhecer a Nete, o Carlos, a Stephanie, eu nunca ia conhecer esse pessoal, nunca. E olha que esse pessoal está chegando para somar conosco, porque ela já tem uma equipe. Gente, ela já bateu ouro, tá? E ela trabalha nas casas de lar, é secretária do lar. Ela trabalhava em 3 casas lá na roça para pegar e cuidar da Stephanie. E agora a gente está segurando a bênção. Bênção só é bênção se for pegada e compartilhada ao próximo. Você está perdendo a bênção. Por isso. E egoísmo, ele vem da palavra de ego. Continua, gente, continua, porque Deus tem um projeto grande. Deus, ele está trazendo provas que tem pessoas em oração. Está aqui a Net, eu estava em oração, eu estava ali com um problema de saúde, farmácia, eu precisava de uma renda maior. E sabe o que fez Deus? Pegou a Net, pegou a gente e uma ferramenta que a gente às vezes não quer dar valor, uniu.
unir os propósitos. E quando existe propósito unido, é sinal que tem Deus no negócio. Eu estou feliz demais da gente pegar e ter hoje conosco a Nete, o Carlos, a Stephanie. Eu estou feliz demais. Você sabe por que eu estou feliz demais? Isso mostra que tem Deus no nosso negócio. Tem Deus no nosso negócio. De novo, eu nunca iria conhecer a história da Nete. Nunca. Nunca. Nete, estou muito maravilhado com a sua história, maravilhado com a sua garra e principalmente maravilhado com o semblante sua de vencedora. O vencedor, ele não fica preso na dor. O vencedor, ele vence a dor, tá, gente? Se você pegar a palavra vencedor, se você separa ela, vence, tracinho, dor. O vencedor, ele vence a dor. E vencer a dor não é viver na dor. Machucou, ela teve a perca da mãe dela, que era ali o pilar, com o paizinho dela doente, era o pilar, perdeu. Mas ela falou, o Senhor levou a minha mãe. O Senhor levou a minha mãe. O Senhor levou a minha mãe. O Senhor levou o meu pai. Vencedor, ela venceu. Dói, machuca, e ela sabe que vai seguir isso a vida toda. Mas ela sabe que ela tem que pegar e continuar pela Stephanie, continuar pela Samara, e continuar pela Carla, e continuar pelo Carlos. Ela tem que continuar. Tem que continuar, e ela precisa olhar sempre. Eles me deram o meu melhor, os meus paizinhos. Eles me deram o meu melhor, e eu vou dar o melhor para minha família. É essa a visão. E eu queria encerrar esse café da superação, e encerrar com uma frase da Nete, que vai ser frase minha também, tá? Porque eu estou aqui para aprender com vocês. Eu estou aqui para escutar com a história de você. Deus nunca esquece de nós, nós que esquecemos dele. Não precisa falar mais nada, né, Nete? Frase da Nete Lopes. Se vocês marcarem no Instagram, é a frase dela, tá, gente? Deus nunca esquece de nós, nós que esquecemos dele. Deus é sempre Deus. Um pai nunca vira as costas no filho. Deus é sempre Deus. Deus é sempre Deus. Deus nunca esquece de nós, nós que esquecemos dele. Ela entendeu que foi ela que esqueceu de Deus, mas ele estava ali o momento todo com ela. Sempre foi Deus. Nete, parabéns pela sua história. E isso é o Café com Superação. E seja aberto, com o copo vazio nos Café com Superação, que a vida de vocês vai mudar muito. Quem conhece a dor do próximo está apto a viver os sonhos. Quem conhece a dor do próximo está apto para viver os seus sonhos, tá bom? Não estou falando o sonho daquela pessoa, não. Quem conhece a dor do próximo está apto para viver o seu sonho, porque você gera uma empatia, você gera amor, você gera muita gratidão. A ausência de empatia, a ausência de amor e a ausência de ingratidão, ela traz vida de escassez, porque você se torna uma pessoa amarga. Abre o seu coração com o próximo, tira isso, coloque em terra. Coloque em terra. E coloca empatia, coloca amor e principalmente gratidão. Gratidão. É essa a palavra de hoje. Minha amiga, parabéns pela sua história, que Deus te abençoe grandemente. Estou muito feliz de conhecer mais uma improvável da rede da Águias para o mundo, escolhida por Deus, que vai dar muito certo. Estou afirmando, vai dar muito mais certo. É o nosso primeiro Café com Superação /2023 ou /23, e vamos ter muito mais aos sábados, que é o nosso dia oficial agora. Semana que vem nós já voltamos com uma outra rede e bora para cima do gigante. Minha amiga Nete, eu vou te dar aí uns 2 minutinhos para você encerrar, para dar uma palavra aí para nós que você sentir no seu coração. Pessoal, um ótimo dia. A fotinha. Esse V é V da vitória, tá, gente? E espera eu falar para tirar fotinha, que vocês estão colocando cada foto minha no grupo. Meu Deus, vocês estão acabando comigo. Esses dias eu peguei assim, ó.
a cara torta, e eu falo fechando o olho, vocês estão acabando com o líder de vocês, eu vou colocar vocês que é de castigo, parece que faz de propósito. Eu vou pegar a pior foto do Altamiro e vou colocar no grupo. Faz de pirraça comigo, de bico aí, tá vendo? O pessoal acaba comigo, mas eu pedi para Deus sabedoria e Deus, ele me deu vocês. Então eu preciso ser paciente. Eu pedi sabedoria para Deus. Gente, isso é verdade. Eu pedi para Deus e peço para Deus sabedoria, sabedoria. Eu, Altamir, eu não peço dinheiro para Deus, eu peço sabedoria. E Deus, ele me dá vocês. E Deus me dá vocês. Eu falo, oh, Jesus, eu entendi o manto aí. Eu entendi. Você está me dando esse pessoalzinho, tudo improvável, que o mundo está virando as costas para me ser sábios e fazer eles viver o extraordinário. Eu entendi, Senhor, eu entendi. Porque eu estou pedindo sabedoria. Para encerrar minha parte, toma cuidado com o que você está pedindo para Deus. Toma cuidado com o que você está pedindo para Deus. Porque vai acontecer. Vai acontecer. Net, é contigo o encerramento aí. Tchau, tchau, pessoal. Que Deus abençoe vocês. Eu gostaria de agradecer a todos, né, por essa oportunidade e ressaltar algo muito importante, né? E às vezes as pessoas olham e pensam assim, o marido dela foi para os Estados Unidos e tal, mas a vida lá não é fácil, né? Ele não encontrou facilidade lá, não é mesmo. E foi nessa luta que eu não parei por aqui, tá? Eu não parei por aqui, fui em busca mesmo, e sempre procurava no Instagram, nas redes sociais, algum curso para que pudesse me ajudar a ter um lucro. Foi por lá que a Lígia me encontrou. E assim, Deus permitiu tudo isso, né? E dos meus sonhos, quando eu podia, também de deixar essa parte, quando eu falei que era de ter, né, a minha casa, meu carro, e também de realizar os sonhos das minhas filhas, né? Principalmente se tratando na área de estudo, faculdade, que são os maiores sonhos, né, das minhas filhas, principalmente da Samara, né, que luta muito por isso, é uma menina batalhadora, guerreira mesmo também. E também das outras também, né? Que está aí todo mundo lutando. E assim, é isso, gente. Eu não poderia deixar de falar isso, né? Porque ele está lá, mas a vida não é fácil mesmo. Está lá, tem que manter a gente aqui. E agora, na Marca da Paz, a história, né, vai mudar bastante, vai mudando já bastante, né? Porque nosso maior desejo, nosso maior objetivo, como ele já entrou junto comigo, é dele voltar o mais rápido possível para cá, para a gente estar juntinhos e vivendo aí 100% Marca da Paz juntinhos. E esse é o nosso objetivo, né? Por isso que ele não pensou duas vezes, já entrou de cabeça juntamente comigo também, e para que com isso a gente possa já estar juntos, porque é muito difícil viver sem ele, né? As dificuldades são muitas, a gente sente muita falta, tanto a gente aqui quanto ele lá. E eu agradeço a Deus, né, por tudo, e não poderia deixar de falar, né? Lidiane, quando me mandou essa mensagem, de primeira mão, gente, quando a gente começou a conversar, nós sentimos essa conexão tão forte, né? E ela hoje é muito mais do que líder, né? Ela é uma companheira que me ajuda, me dá força, me dá ânimo, e eu falo, eu quero ser para todas as pessoas que estão na minha equipe, o que ela tem sido comigo, o que a Lê tem sido comigo, o que o nosso diamante Altamir tem sido comigo, e com os demais. Eles são, para mim, são exemplos, né, de liderança. E eu quero ser para os meus liderados, para a minha equipe toda, o que eles são comigo. Exemplo, como eles sempre são na minha vida. E ajuda. E eu agradeço a Deus por tudo. E gratidão a vocês, né? A gratidão mesmo, por me dar essa oportunidade de estar aqui compartilhando a minha história, porque com certeza tem pessoas que precisavam de ouvir tudo isso, né? Que está passando problemas de saúde, que está passando problemas em relacionamentos, que está passando problemas financeiros, e às vezes ainda está na sua indecisão. Acredite, você é capaz, você é mais do que vencedor, sempre foi Deus, e não se esqueça, né? Tire todas as palavras negativas, as frases negativas da sua vida. Sempre pensa, eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu vou conseguir. Né? Sempre pensa isso, dessa forma. Muda todas as frases negativas da sua vida, porque é assim que eu comecei a fazer na minha vida e tudo deu certo. Já fui uma mulher de ficar muito triste em diversas situações. Hoje eu sou uma mulher totalmente feliz, né? Porque mesmo diante das lutas, né, eu não me abati. Então, gratidão
Altamir. Gratidão, gratidão, Litiane. Gratidão, Ale. Gratidão, família Marca da Paz, que mandaram diversas mensagens aí no bate-papo. Gratidão ao meu esposo Carlos, a minha filha Stephanie, que está aqui comigo. Gratidão, gratidão, gratidão. E gratidão a Deus. Teria que ter sido a primeira, né? Mas no meu coração sempre é. Sempre foi Deus. Sempre foi Deus. Gratidão e Deus abençoe a todos. Bora agora é horário de enxugar as lágrimas e bora trabalhar, viu, pessoal? Bora fazer cadastro, bora que a nossa família ela tem pressa para ter essa vida próspera. Estamos aqui por eles, para eles e sempre com eles. Um ótimo dia para vocês, que Deus abençoe vocês. Tchau.